Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui juntos mais esta manhã para podermos estudar e refletir na obra de Hamed, Renovando Atitudes. Hoje, então, chegamos ao nosso encontro de número 50. Vamos falar sobre tuas insatisfações. E Hamed vai se basear no item 10, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a seguinte afirmação: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Diante dessa sentença, Hamed vai nos explicar que jovens, adultos, idosos, criaturas das mais variadas posições sociais e dos mais diferentes contextos de vida, sofrem a aguilhoada da insatisfação. Muitos solteiros procuram incessantemente parceiros afetivos, meio que naquela ideia, né, para que as sarças da solidão não possam alfinetar as suas necessidades íntimas de se completar no amor. Esquecendo-se, porém, que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não apenas a falta de alguém em nossas vidas. Isso é importante da gente refletir. Quantos de nós não conhecemos pessoas que dizem assim, mas eu não consigo ficar sozinho ou sozinha? Pessoas que preferem estar acompanhadas de companheiros que muitas vezes fazem mal, mas porque não conseguem se perceber sozinha, trilhando suas próprias existências. E aí Hamed diz, olha, cuidado com isso, porque quando você não consegue estar consigo mesmo, quando você tem a necessidade de ter alguém dentro daquele ideal, daquele imaginário de que você precisa de alguém para, teoricamente, te completar, na verdade, é falta de confiança em si próprio. Então, a verdade é que a gente deve procurar um companheiro, uma companheira, para que possa seguir conosco, que nos faça bem, que compartilhe momentos legais. Agora, estar com alguém só para não se sentir solitário, só para não estar só, é porque há algum problema aí. Muitos casados reclamam sistematicamente que já não veem mais o cônjuge com os mesmos olhos de antes. E por isso, sentem-se assim desiludidos e abalados diante de uma união infeliz que outrora eles julgavam acertar. Contudo, muitas vezes as pessoas não observam que a decepção não é com o outro, mas sim consigo mesmos, porque não aceitam os seus fracassos e aí acabam projetando as suas incompetências, as suas insatisfações como sendo pelos outros e não por si próprios. Olha que profundo isso, né? A gente tem a tendência de sempre achar que o erro está no outro. Mas a gente para se perguntar assim, o que eu fiz? No que eu contribuí para que a situação ficasse como está? Será que se eu tivesse tido um comportamento diferente, a coisa também não teria sido diferente? Porque um relacionamento é feito por duas pessoas. Então, as duas pessoas precisam estar vivas nesse relacionamento, elas precisam estar juntas ali, elas precisam querer que esse relacionamento funcione. E muitas vezes é mais cômodo dizer assim, mas ele não se comportou, ele não mudou, ele se ajustou. Mas nós já vimos que ninguém muda ninguém. O que nós podemos fazer é contribuirmos e lutarmos para que uma relação dê certo. Então, a gente precisa refletir neste sentido, né? Várias criaturas, por exemplo, enfrentam a pobreza.
lutam incansavelmente para a aquisição de recursos amoedados, tentando dessa forma sair das agruras da miséria. Não percebem, todavia, que prosperidade é uma atitude de espírito e que quanto mais declaram à sua mente que estão abertas para aceitar a abundância do universo, mais a consciência se torna próspera. Que a verdadeira prosperidade, ela não se expressa pela quantidade de bens materiais que possuem, mas na capacidade que se tem de receber e dividir todo esse imenso tesouro de possibilidades herdados pela nossa criação divina. E isso é real. Não é pouco comum encontrarmos pessoas que têm muitas posses, mas que se sentem profundamente infelizes. E pessoas de poucas posses que se manifestam, que se expressam diante da vida com profunda alegria. Mostrando que, em verdade, prosperidade, como diz Hamed, é muito mais uma atitude de espírito do que a quantidade de bens materiais que a gente vai conseguir armazenar, vai conseguir acumular ao longo da nossa existência terrena. Muita gente, né, que tem posses, muitos daqueles considerados ricos aqui na Terra, trabalham constantemente para acumular mais e mais. E afirmam que isso é importante para assegurar a manutenção dos bens já amontoados por previdência e cautela. Mas não conseguem se dar conta de que a sua insatisfação é um produto da ganância desmedida por alimentar crenças de escassez e míngua e por acreditar que a riqueza é que dá a eles aquele status de homens e mulheres respeitados e consideráveis, porque ainda não conseguem ter a consciência exata do que é o ser e do que é o ter. Muita gente acaba buscando poder como forma de encobrir o desgosto de se autoafirmar perante o mundo, escravizando em plena atualidade criaturas simplórias e incautas para satisfazer o seu ego neurótico. O desânimo tomou tamanha dimensão em torno deles que eles acreditam que mandando arbitrariamente, desrespeitando leis e limites dos outros, podem eliminar o desalento que sempre os ameaça. Jovens e adultos muitas vezes buscam dissimular a insatisfação interior e, para isso, vão em busca de títulos acadêmicos, supondo que a outorga dessa distinção possa trazer-lhes permissão diante da sociedade para dominarem e se sobressaírem com prestígio e capacidade que pensam possuir. O que ocorre, no entanto, é que se não tem uma vocação real para aquilo, é um caminho que muitas vezes pode gerar uma série de frustrações e de questões, né? E a verdade é que é preciso que se entenda que o verdadeiro prestígio e capacidade só ocorre quando a gente começa a investir os nossos verdadeiros valores íntimos na busca do autodomínio. Insatisfação, definitivamente, não se cura projetando-se sobre situações, pessoas, títulos, poder, posições sociais, mas reconhecendo a fonte que a produz. Jesus de Nazaré, o sublime preceptor de almas, convoca-nos a distinguir as verdadeiras traves que não nos deixam avistar as causas reais de nossas insatisfações. E vai nos receitar, de forma implícita, o remédio ideal. Através do nosso autodescobrimento, vamos fazer emergir de nossas profundezas as matrizes dos nossos comportamentos inadequados, que provocam essa incômoda atmosfera de descontentamento que vai nos envolver de tempos a tempos e vai nos fazer, muitas vezes, buscar fora aquilo que a gente precisa encontrar dentro de nós. Então, mais uma vez, Hamed nos mostrando que nesse processo de renovação, a gente precisa se descobrir.
A gente precisa desse autodescobrimento. A gente precisa estar aberto a se conhecer, a entender os sinais, a entender a nossa verdadeira essência. E você? O que você está esperando para iniciar nessa jornada? Vamos começar junto? Um passo de cada vez, a cada dia, um pouquinho mais. Muita paz para todo mundo. Que Jesus nos abençoe. Um bom final de semana. Muita reflexão positiva e que a gente possa voltar aqui na próxima terça-feira para juntas continuarmos estudando, renovando atitudes de Hamed na psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Agora na reta final. Hoje finalizamos o capítulo 50, faltam apenas mais 4 para a gente poder terminar a obra. Muita paz, muita harmonia, muito amor, muita alegria. Que Deus nos abençoe.